ativação toda, divisão, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. E o Vietnã do Sul tinha de 70% a 90% da sua religião principal era o budismo. Porém, esse presidente que assumiu, ele forçava os budistas a não praticarem a sua religião, né? Eles não podiam praticar em espaço aberto, então sofreu uma certa repressão e ele dava espaço para a religião católica, né? Ele tinha uma esposa católica, né, bem fervorosa, e aí isso começou a gerar vários protestos, né? E aí esse grupo de monges, né, teve essa brilhante ideia de fazer um protesto oferecendo a vida do seu membro mais velho, né? E aí esse monge mais velho sentou na posição de lótus no meio da rua, alguns quarteirões do Palácio Presidencial, e foi derramado um galão inteiro de gasolina no seu corpo e ele mesmo, depois de uns minutos de meditação, ateou fogo. E o repórter clicou a foto, né? Foi um protesto terrível, mas dizem que ele não proferiu nenhuma palavra de dor, né? Ele tinha um Qigong aí, para quem gosta das práticas, muito avançado, e dizem inclusive que o coração dele não sofreu queimaduras, estava intacto. O corpo putrefou, mas o coração não. Essa foto é um exemplo de protesto pelo mundo, né? Assim, chocou bastante gente, né? Sim, mas aí que tá, né? O legal foi a capa do Rage Against que levou ela para os Estados Unidos, né? E na época o John Kennedy não tinha conhecimento. Quando ele viu a foto, ele fez um apelo ao presidente para que revisse esses conceitos no Vietnã. E pouco tempo depois houve um golpe, né? Esse presidente foi capturado junto com o irmão e foi executado, olha só. Então a repercussão lá foi muito grande, né? E o Rage Against ajudou a essa causa lá no Vietnã, né? Precisamente em Saigon rolou essa imagem, vocês podem procurar na internet, ela é bem forte, né? A gente acha que é uma montagem, mas a história é real. O Rage Against ficou muito... Eu lembro na minha época de moleque, assim, que o Killing the Name era toda festa, todo bar, se tocava Killing the Name, assim, era uma camiseta do Che Guevara, do Rage Against, era assim... Eu tenho essa, inclusive. Tem essa, branco, é o clássico do ensino médio aqui, né? Quem estudou nos anos 90 e final dos anos 80, Rage Against faz muito sucesso. Exatamente, né? E sempre foi uma banda ligada a protestos, né? Os caras são ativistas, assim, super politizados. O próprio Zac de la Rocha, quando veio pro Brasil, liberou boa parte da pista VIP pra galera do MST aqui, que é uma galera que ele apoiava, né? Então a pista VIP ficou lotada da galera do MST. Inclusive ele palestrou sobre o MST e disse que isso precisava ser espalhado para outros países, né? Eles são bem ativistas nesse ponto, e todo o cunho musical deles tem essa questão, né? Teve até uma ocasião interessante do reality show X Factor, né? E esse reality show, ele sempre emplacava a música do ganhador nas paradas de Natal. Então, né, começou a rolar uma galera da internet protestando, falando, poxa, isso daí tá monopolizando as vendas e tá, de certa forma, deixando o povo sem opção, né? E aí foi lá o Mr. Tom Morello, que é o guitarra do Rage Against, e falou, olha, se vocês querem protestar contra, vamos eleger um single aí do Rage Against para bater a música dos caras, né? E a música escolhida foi justamente essa, Killing the Name. E ela ganhou com 500 milhões de downloads, batendo o segundo lugar, foi o vencedor do reality show, que teve 450, né? E quebrando todo esse cartel que esse programa tinha montado já há alguns anos, né? Fizeram até um show. Aqui, né? Tipo The Voice aqui.
Exatamente, né? Aquela mídia muito sensacionalista em cima da história e tal, e faz aquela campanha, acaba deixando em evidência a música, né? Hoje em dia a gente tem as mídias aí de compartilhamento de música que salvaram, né, a sua pesquisa, mas também se você for mal orientado, você sempre vai cair naquilo que todo mundo está ouvindo, né? Então o Rage Against bateu de frente contra isso aí. E destruiu no show, né? Destruiu. Aquela apresentação enérgica e terminou o show, acende os telões, agradece a galera, fala parabéns, hoje vocês fizeram a história, hoje vocês quebraram o sistema. Ah, muito bom. Mas eu acho que eles também tiveram uma discussão. Eu lembro uma época que tinha discussão, porque eles ganhavam muito dinheiro, estavam... Assim, era um artista que rolava bastante na MTV na época, né? Sim. E aí rolava aquela discussão, quer dizer, os caras ganhavam muito dinheiro, vendiam o clipe na MTV e tinham um discurso bem forte, assim, de esquerda, né, de contestação. E eu lembro que muita gente falava, mas que essa postura deles seria um pouco fake, né? Assim, porque ao mesmo tempo que eles falavam contra o sistema, eles estavam ali totalmente no sistema, né? Pois é. A diferença é que eles até angariavam alguns fundos, né, para campanhas, assim. Então, além de estar no sistema, eles davam essa fugidinha aí, né? Mas não tem como. Você tá no mercado depois do século XX aí, você tá no sistema. É possível fazer música anticapitalista dentro do capitalismo, né? Assim. Pois é, não vai ter como você fazer isso, né? A partir do momento que você entra num estúdio para ensaiar ou para gravar alguma coisa, você tá no sistema, né? Infelizmente, não tem como fugir disso. E eles ganharam milhões, né? Ganharam Grammy, ganharam prêmios da MTV. Vendiam, na época ali, do auge, eles vendiam muito, né? Sim, venderam muito, né? Teve todo aquele movimento, outra banda que acompanhava, assim, os caras, foi aquela banda norte-americana que também misturava hip-hop, né? O hip-hop, na verdade, tava em ascensão na época, né? O Beastie Boys. Beastie Boys também dominava as paradas de clipe da MTV, né? Também eram músicas, né, com cunho mais de protesto e tal. Então, eles pegaram uma onda bem legal nessa época. Tinha até um festival, né, que é para a libertação do Tibete. Sim, tinha essas causas, né? Bom, essa postura do Rage Against tem muito a ver com o movimento punk, né? Com a ideologização do movimento punk. E tem muita discussão, né? Se o punk começou na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Mas uma coisa que é consenso é de que o começo da ligação, né, do movimento punk, né, ou chamar o punk de movimento, com política, tá ali no single dos Sex Pistols, de 1976, Anarchy in UK, né? Anarquia na Inglaterra. Exatamente. E assim, o que é interessante é porque o Sex Pistols em si, ele não era uma banda política, né? Era muito difuso as crenças políticas. Mais tarde, muita gente disse que eles estavam muito preocupados só com dinheiro mesmo, com imagem, né? Mas mesmo assim, a letra, né, a música Anarchy in UK, ela tem muito de política. Sem dúvida. E por quê? Não só porque eles falam anarquia no Reino Unido, mas porque eles faziam parte, né, das classes baixas, né, das classes trabalhadoras na Inglaterra. E a classe trabalhadora na Inglaterra sofria muito preconceito, porque na Inglaterra, até hoje, né, mas na época, nos anos 60 e 70 ainda mais, há muito preconceito de classe, assim. Se você é classe trabalhadora, você não consegue ter acesso a muitas coisas, né? E na época nem educação direito. E isso tem muito a ver, inclusive, com o próprio modo de falar, né? O próprio sotaque, cara, é diferente na Inglaterra. Se você é pobre, né, da classe trabalhadora, você tem um jeito de falar. Se Exatamente. você é classe média alta, você tem outro jeito de falar. Então, os Sex Pistols, por serem da classe trabalhadora e falar disso, né, cantar e
e falar abertamente disso trouxe uma carga política muito forte. Sim, sim. Inclusive é legal porque era todo o que você falou, era um contexto social muito mais amplo do que só político, né? Sim, sim. A maioria das bandas punk, principalmente na Inglaterra, você pega o The Clash também, eles vinham daquela estética da música progressiva, né? Do rock progressivo da década de 70. E na segunda metade da década de 70, eles falaram, poxa, só esses caras assim com cabelos lindos e que tocam demais, falando direitinho, né? Fazem sucesso, né? Caras que estudaram no conservatório de piano desde os 5 anos de idade, né? São bacharéis eruditos em violão. Poxa, a gente quer fazer uma música de 3 acordes com o nosso cabelo feio, com a nossa cara feia, mas a gente quer se expressar também, né? Por que a música deles é boa e a nossa não? E falando, então, cantando do jeito que eles falavam, né, cara? Exato, né? Com o inglês ali da classe trabalhadora, né? Exato, né? O protesto na sua forma mais crua ali, né? Do cerne do negócio. O cara tá se mostrando, dando a cara a tapa e falando, olha, eu existo, eu tô aqui. E isso vai influenciar uma série de outras bandas, quer dizer, a politização do punk, né? Ela começa, na verdade, depois, né, do Sex Pistols. Sim. Então você tinha, por exemplo, os Ramones nos Estados Unidos, mas os Ramones, até certo ponto ali, pelo menos nos primeiros discos, não era exatamente uma banda política, né? E várias bandas, era uma questão muito mais da diversão, né? Da música, do que propriamente de falar da opressão, né? Ou do racismo, uma coisa que as bandas britânicas vão começar a fazer, né? Exatamente, a estética punk se dissipou muito rápido, né? Cruzou o Atlântico aí e foi aderida pela galera jovem, né? Que precisava ser ouvida. E era uma galera que talvez não fosse tão rebuscada, igual o que a sociedade pedia para eles, né? Então veio muito bem a calhar, né? Tem esses exemplos aí, os Ramones, Police, Talking Heads, Billy Idol, Iggy Pop, todos esses caras tem essa estética, né? E é legal, inclusive, eu vou até citar aqui um lugar que foi, assim, o berço do punk rock nos Estados Unidos, que é um bar chamado CBGB, né? É legal que essa sigla desse bar é muito engraçada, cara. É Country Bluegrass e Blues. E não tocava nada disso. E nunca na existência desse bar foi tocado qualquer um desses gêneros, assim. Porque ele era um bar localizado numa região, assim, bem pobre, né? Assim, considerado o que seria hoje pra gente aí, tipo de uma Cracolândia, assim, né? Tinha mendigos na rua, assim, a galera naquela situação difícil mesmo, e o cara abriu o barzinho lá, porque era o que dava pra fazer, e começou a colar muita banda punk lá, inclusive os caras se conheciam lá, né? A maioria desses que eu citei agora há pouco. E o cara, ele foi homenageado pelo Museu Histórico do Rock and Roll como uma personalidade da história do rock das mais famosas, né? O tiozinho foi lá e recebeu a homenagem. Porque ele queria montar um bar de country bluegrass e blues, né? Mas acabou montando o berço do punk rock. Inclusive tem um filme que chama CBGB, o berço do punk rock, muito recomendado.